Antes de eu falar do confronto Bolsonaro e Marina, eu vou falar um pouco das partes que mais me chamaram a atenção nesse debate. Esse debate da Rede TV foi o melhorzinho até agora, e isso somando com as sabatinas que rolaram nos outros canais, porque até agora só tem rolado jornalista comunista despreparado, incompetente e sem imparcialidade nenhuma. E a sabatina com Bolsonaro na Globo e com a Miriam Leitão recebendo o santo entrou pra história. Então, se a Globo fez isso, eu esperava algo muito pior da Rede TV. Eu sinceramente pensei que ia rolar um debate no estilo super pop. Mas que bom que não foi assim. Muito diferente da Band, que fez um debate de 4 horas, a Rede TV fez um debate de 2 horas e meia. E só o primeiro bloco da Rede TV já rendeu muito mais do que as 4 horas da Band. Esse debate foi conduzido de uma forma bem melhor. Os candidatos que se confrontavam iam para o centro do palco e isso foi muito maneiro. Mas eu não posso de jeito nenhum falar que a Rede TV não foi tendenciosa. Eles prepararam um púlpito para o bandido do Lula e eles só retiraram porque alguns dos candidatos reclamaram. Aí, para não arrumar confusão, acabaram tirando, mesmo sabendo que o Lula não iria porque ele estava preso num outro compromisso. Eu não vou falar sobre tudo aqui, eu vou falar só dos pontos que me chamaram mais atenção. E eu vou começar com Álvaro Dias, que já começou o discurso muito bem falando sobre o púlpito que colocaram para o Lula. Marina, com o maior respeito, eu admiro como mulher, como política persistente. Eu gostaria de saber como você viu aquele púlpito que aqui estava há pouco. Eu vi com muita tristeza. Não é esse o país que os meus filhos e os meus netos merecem, de um candidato que é inelegível se apresentando como candidato. Eu gostaria que você desse a sua opinião sobre isso. E a Marina, amiguinha do Lula, nem tocou no nome do Lula. Fez aquele discursinho genérico sobre corrupção, mas nem tocou no nome dele. Também foi feita uma pergunta para o Alckmin a respeito do fundo partidário. Dá uma olhada aí. O fundo partidário é um escracho para nós pagadores de impostos. Vocês, candidatos, irão extingui-lo? O senhor tem 1 minuto para a resposta geral do Alckmin. Olha, Meg, quero dizer que nós iniciamos aqui o debate destacando a reforma política. Não é possível o Brasil continuar tendo 35 partidos políticos. O Alckmin tem resposta para todas as perguntas. Eu já falei isso no outro vídeo. Ele é o cara mais acostumado com debates. O cara que mais sabe enrolar nas palavras é Geraldo Alckmin. Aí ele falou sobre fim do fundo partidário e compromisso com emprego e renda. Obviamente, quem é mais bobo acredita, né? Mas o partido do PSDB, em uma resolução interna, já aprovou 43 milhões de fundo partidário para usar só na campanha do Alckmin. E 43 milhões é o mínimo, pode chegar até 70 milhões de reais do seu dinheiro. E só para você que não sabe, o Fernando Henrique, do PSDB, o mesmo partido do Alckmin, já disse que em caso de segundo turno pode haver uma aliança entre PSDB e PT contra o Bolsonaro. E tem gente que acredita que PSDB é de direita. Abrindo um parênteses aqui, eu já vou falar sobre a surra que o Bolsonaro deu na Marina, calma aí. Nesses debates, você raramente vai tirar uma conclusão verdadeira a respeito de um candidato. Todos eles têm resposta para tudo. Todos falam bonitinho. Se você não souber quem é o terrorista Guilherme Boulos, ele te leva facilmente na conversa, só fazendo pescocinho e carinha de coitado. O discurso de todos é lindo. Então, caso haja em você uma honestidade de verdade para querer saber quem é o melhor para o Brasil, você vai ter que entrar na internet e pesquisar sobre cada um a fundo mesmo, para início de conversa. Se você não entende nada mesmo sobre política, nada, nem o básico, mas a única coisa que você sabe é que o Lula é bandido e que você detesta o PT, você primeiro precisa saber o que é o câncer do socialismo e do comunismo. Sabendo sobre isso, você já vai eliminar todos os candidatos de esquerda. Ciro Gomes, Marina Silva, Alckmin, que é uma falsa direita, Guilherme Boulos. Isso não vale só para presidente, isso vale para deputado, vale para senador, governador, até para vereador. Sabendo disso, a probabilidade de você ser enganado já vai cair drasticamente.
Porque eles podem falar bonito, eles podem falar muita coisa, eles podem mentir o tempo inteiro, mas é a ideologia deles, o partido ao qual eles pertencem, que vai denunciar quem eles de fato são. Como, por exemplo, Boulos, que é um terrorista, que invade terra de gente honesta, que trava rodovias colocando fogo em pneus, entre outros crimes. Ele é um terrorista. Se você pesquisar a fundo a vida dele, você vai encontrar a verdade. Pesquisa sobre o PSOL, que é o partido do qual ele pertence, que ele diz defender a democracia. É o mesmo partido que apoia um ditador genocida como Nicolás Maduro na Venezuela. Fazemos aqui uma saudação muito carinhosa, muito fraterna a vocês, ao povo da Venezuela, a todos aqueles que constroem a Revolução Bolivariana, que o exemplo de Hugo Chávez, que o exemplo de Simão Bolívar venha nos inspirar diariamente e que parcela da população venezuelana, da direita venezuelana, respeite o direito constitucional do presidente Maduro e de todos aqueles que constroem a Venezuela independente das forças hegemônicas internacionais, possa prosseguir no seu caminho. Um grande abraço. Tem uma cartilha do partido a ser seguida. Eles compartilham da mesma ideologia. O PSOL é a favor do aborto, a favor das drogas, a favor de kit gay nas escolas. Eles são a favor do fim da polícia militar. Então não interessa o que eles dizem. Pesquisa a fundo quem de fato eles são, a que partido eles pertencem. Se for de esquerda, você já descarta de cara, porque todos defendem a mesma coisa. Mas o problema é que as pessoas se deixam levar apenas por aquilo que é dito. Só fazendo uma observação sobre a estratégia dos candidatos. Bolsonaro é o número 1 nas pesquisas. E nem era preciso fazer pesquisa. Na rua e na internet isso já é bem óbvio. O Bolsonaro é massacrado por políticos e pela mídia desde que se declarou pré-candidato à presidência da República. Mas o que aconteceu com esses candidatos que pararam de bater nele? Nem pergunta eles estão fazendo mais. O Ciro Gomes, que sempre atacava o Bolsonaro, agora resolveu não atacar mais. Agora o foco do Ciro Gomes não é o número 1 nas pesquisas? O foco dele agora é o Alckmin? Ninguém quer bater mais no Bolsonaro? É claro que não, agora eles só ficam no joguinho de comadre entre eles. Eu não sei se foi feito um sorteio publicamente em relação à ordem das perguntas dos candidatos. Caso tenha sido feito, eu de fato não vi. Mas na primeira rodada de confronto entre os candidatos, onde cada um escolhia para quem ia fazer a pergunta, deixaram o Bolsonaro e o Daciolo para o final, para fazerem as perguntas. Aí só sobrou o Bolsonaro para fazer pergunta para o Daciolo, porque todos os outros candidatos já haviam feito perguntas entre eles. Agora é a vez do candidato Jair Bolsonaro. Pelas regras do debate, os candidatos todos vão fazer a pergunta e também vão responder. Então é Bolsonaro com Cabo Daciolo. Obrigatoriamente com Cabo Daciolo, porque todos já responderam. Então a estratégia agora é fingir que o Bolsonaro não tá ali, porque já perceberam que quanto mais batem nele, mais ele cresce. O Bolsonaro está empolgando tanta gente, não é? Por quê? Porque ele representa essa repulsa que o povo brasileiro está sentindo contra todos os que representamos alguma coisa organizada daquilo que a sociologia chama de elite. Elite no melhor sentido da palavra. Então, quando o Bolsonaro vai para a Globo, o jornalismo da Globo acha que tem direito de tutelar a sociedade brasileira. E aí foi para cima do Bolsonaro para mostrar essa tutela. Ele saiu de lá mais herói do que nunca. Olha, ele brincou com a sexualidade do Merval Pereira. Ele fez o Alicama perder a calma e obrigar a Miriam Leitão a ler um editorial com um ponto no ouvido. Ele chamou o camarote de imoral, porque o camarote evade-se fiscalmente de pagar imposto de renda. Então, ou nós abrimos mão das nossas pseudo-convicções que estão nos levando para o desastre e damos um passinho para trás para compreender que o Brasil precisa pensar, refletir. Porque daqui a pouco até Ciro Gomes vai votar no Bolsonaro. Agora, por falar na pergunta que o Bolsonaro fez para o Daciolo, se percebe claramente a honestidade e o respeito de um lado e a falta de honestidade e a falta de respeito de outro. Não, eu prefiro ter um debate produtivo aqui com o Daciolo. Prezado Cabo Daciolo, eu conheço há algum tempo, cabo do nosso Corpo de Bombeiro Militar do Rio de Janeiro. Meu filho também te conhece há muito tempo. E parece que está na moda aqui no Brasil discutir aí a liberação das drogas e o aborto. Uma candidata há pouco disse que preferia um plebiscito para decidir esse assunto, apesar de ela ser evangélica.
E o aborto, né, é uma coisa que aflige a todos aqueles que amam e respeitam a vida. Você é favorável ou contrário a essas questões? Militar, eu o conheço e o meu filho conhece. O Daciolo sempre curtiu o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro direciona a pergunta para o Daciolo, ele não ataca o Daciolo. Ele fez uma pergunta do qual ele já sabia da resposta. Essa pergunta sobre aborto e drogas foi só para levantar a questão e jogar para cima dos outros. Tanto que ele deu uma cutucada na Marina. E o Daciolo respondeu muito bem sobre essa pergunta. Eu sou contra a liberação do aborto, sou contra a liberação das drogas no Brasil. E um homem e uma mulher de Deus, independente de religião, a sua palavra tem que ser sim, sim e não, não. A palavra de Deus nos revela, nos ensina, para todos que estão aqui, para todos que estão nos ouvindo, que antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, você já era um escolhido. Antes de você nascer, você já estava separado. Então eu sou totalmente contra ao aborto e sou contra a liberação da droga no nosso país. E a Marina, que se diz cristã, deveria saber muito bem o que o Daciolo falou. Mas quando eu falo da falta de honestidade de um lado, eu tô falando a respeito do Daciolo. Quando o Daciolo vai atacar todos a respeito de corrupção, ele coloca o Bolsonaro junto com o todo, como se o Bolsonaro fosse amiguinho de todos e fizesse parte da farsa. E por mais que você não goste do Bolsonaro, você sabe muito bem que isso não é verdade. Tanto que todo o sistema, toda a mídia e todos os políticos são contra o Bolsonaro. Então, Daciolo, não precisa disso, ainda mais como cristão. Mas o que o Daciolo quer fazer com isso é pegar uma parte dos eleitores do Bolsonaro, que são cristãos. E como ele quer parte dos eleitores do Bolsonaro, ele acaba colocando o Bolsonaro junto do montante sem se importar nem um pouco. Romanos 13:7, você deve dar a cada um aquilo que é devido. Se honra, honra. Então, quando o Bolsonaro vai falar do Daciolo, ele dá essa honra. Mas o Daciolo não faz o mesmo. E isso é uma completa falta de honestidade. A intenção do Daciolo é dividir. Eu não tô falando que ele é um cavalo de Troia implantado pela esquerda. Eu não tô falando nada disso. Eu tô falando que ele precisa dividir esse povo cristão porque essa é a fatia dele do eleitorado. Tem muitos outros pontos que eu queria abordar, mas para o vídeo não ficar muito grande, vamos logo pro Bolsonaro versus Marina. Sou mulher, mãe de 4 filhos, casada e mulher negra. Tanto faz se você é negra ou branca, a gente quer saber de proposta. Quando o Bolsonaro teve a oportunidade de fazer a pergunta, aí o Coliseu pegou fogo. Senhora Marina Silva, armamento. Eu sou favorável que o cidadão de bem tenha posse de arma de fogo. A senhora concorda com isso ou não? Não. Antes eu queria te dizer uma coisa, Bolsonaro. Você disse que a questão dos salários menores para as mulheres é uma coisa que a gente não precisa se preocupar porque já está na CLT. Só uma pessoa que não sabe o que significa uma mulher ganhar um salário menor do que um homem e ter as mesmas capacidades, a mesma competência e ser a primeira a ser demitida, ser a última a ser promovida. E quando vai numa fila de emprego, pelo simples fato de ser mulher, não é aceita. Então não é uma questão de que não precisa se preocupar, tem que se preocupar sim. Ele perguntou sobre arma de fogo e ela foi bem objetiva. Não. Depois começou com um discurso esquerdista dela de minoria. Bem clichê de esquerda. Eu nasci em Bangu, mas praticamente cresci em Resende, interior do Rio de Janeiro. Resende fica entre Rio e São Paulo. E por questão estratégica, por questão logística, as empresas se instalam nessa região. Volkswagen, Michelin, Peugeot, Votorantim, Nissan, Hyundai, Land Rover e mais um monte. E eu já trabalhei, já rodei turno em algumas delas. O que mais tem lá dentro, nos cargos altos, nos cargos de chefia, nos cargos de RH, são mulheres. A maioria dos homens ralam na linha de produção. E ainda assim tem muitas mulheres que trabalham pesado na linha de produção. Os salários entre os homens e as mulheres são iguais, de acordo com os cargos. Já trabalhei com muita mulher no mesmo cargo que eu e nunca vi essa diferença de valor. No comércio da região, a maioria dos funcionários são mulheres. Loja de rua, loja de shopping, a maioria dos funcionários são mulheres. A maioria das lojas não contratam homens.
Nos postos de gasolina, a maioria são mulheres. Então esse tipo de discurso é para dividir, para colocar homens contra mulheres. E dividir é típico de esquerda. Candidato. Temos aqui uma evangélica que defende um plebiscito para aborto e para maconha. E quer agora defender a mulher. Você não sabe o que é uma mulher, Marina, que tem um filho jogado no mundo das drogas. Você não sabe o que é isso para você defender um plebiscito nesse sentido. Eu defendo a mulher, inclusive, eu defendo a castração química para estupradores. Você não pode me interromper. Você não pode, a senhora não pode me interromper. Você não pode me interromper. Só um minuto, candidato. E no tocante à arma de fogo, eu defendo sim que a mulher, inclusive, caso queira, a mulher de bem, a mulher preparada, que tenha a posse de uma arma de fogo dentro de casa para se defender, se assim ela o desejar. Aí ela tenta interromper, né? Acusa o Bolsonaro de querer ganhar no grito, mas ela não tem autocontrole. Para você que pensa que a Marina é cristã de verdade, deixa eu te falar. O vice dela é o Eduardo Jorge. Eduardo Jorge é a favor da legalização das drogas e do aborto. E a dona Marina também. Quando ela fala de armas, ela fala não. Quando ela fala de drogas, quando ela fala de aborto, ela fala que tem que ser discutido. Aí ela veio com o papo do Bolsonaro ter feito sinal de arma na mão da menininha. Aí a esquerda, uhul! Você acha que pode resolver tudo no grito, na violência? Nós somos mães. Nós educamos os nossos filhos. A coisa que uma mãe mais quer é ver um filho ser educado para ser um cidadão de bem. E você fica ensinando para o nosso jovem que tem que resolver as coisas é na base do grito, Bolsonaro. Você é um deputado, você é pai de família. Você um dia desse pegou a mãozinha de uma criança e ensinou como é que se faz para atirar. Você sabe o que a Bíblia diz sobre ensinar uma criança? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E até quando for grande, não se desviará do caminho. É esse o ensinamento que você quer dar ao povo brasileiro? Eu tenho um vídeo inteiro falando sobre armas, então não vou entrar no mérito da questão. Se você quiser, é só você clicar no link na descrição. E não precisa ir muito longe, o Uruguai é o país mais armado da América Latina, mas também é o mais seguro e o mais pacífico. Explica isso pra mim, inteligente. O Bolsonaro é um militar. Uma arma na mão dele significa segurança, e esse é o símbolo na mão da menininha. A esquerda sempre demoniza as armas, porque eles gostam de ter o controle sobre a vida das pessoas. Enquanto isso, o vagabundo tá armado até os dentes e nós, população, a gente morre por causa de um celular. A esquerda da Marina, do Boulos, do Ciro e companhia, eles se escandalizam com uma criança fazendo sinal de arma com as mãos. Mas não se escandalizam nem um pouco quando tem criança pelada com um marmanjo dentro de museu. São a favor de kit gay nas escolas, são a favor do seu filho sendo recrutado pelo tráfico, porque eles são a favor das drogas. Aí no fim a irmã Marina resolveu usar a Bíblia. A cristã de esquerda, que é a favor de tudo que não presta, resolveu usar a Bíblia. Aí o Boulos falou, isso aí Marina, colocou o Bolsonaro no lugar dele. A esquerda adora passar vergonha e ainda achar que saiu por cima. Mas já que a Marina usou a Bíblia, a gente vai usar a Bíblia também. Êxodo 22:2. Se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, aquele que o feriu não é culpado pelo seu sangue. Esse é o seu direito de se defender e defender aquilo que é seu, defender a sua propriedade. Direito de matar um vagabundo se for preciso. É assim que é nos Estados Unidos. João 18:10. Pedro tinha uma espada, desembaiou e cortou a orelha do soldado Malco. Esse episódio aconteceu quando os soldados foram prender Jesus no Getsemane. Pedro já andava com Jesus há 3 anos. E Pedro tinha uma espada. Naquela época não existia arma de fogo. Espada era como se fosse uma metralhadora. Naquela ocasião, Cristo rejeitou a ação de Pedro. Mas ele rejeitou a ação de Pedro porque era destino dele ser preso. Era destino dele morrer. Ele não rejeitou Pedro por estar com uma espada. Ele já estava há 3 anos com Jesus. E se você tentar usar o mandamento não matarás, é sinal de que você precisa estudar mesmo. O termo em hebraico usado para a palavra matar e assassinar são diferentes. Matar é usado quando se trata de um acidente, quando você mata sem intenção de fazer isso. E em Deuteronômio 19:5, Moisés dá um exemplo a respeito disso. Diz que se 2 saírem para cortar lenha, e no caso de um levantar o machado e o ferro sair
e acertar o outro e acabar matando o outro, ele não tem culpa sobre aquele sangue, foi um acidente. E o termo usado no 5º mandamento é o assassinar. Quando você faz um crime premeditado, quando há a intenção premeditada de tirar a vida de outro, quando você tira a vida de um inocente. Matar é quando você está tentando defender a você e a sua família. E isso é um direito seu, que o Lula tirou em 2005. E o assassinar, que é usado no 5º mandamento, é o que a Marina Silva defende, o aborto. Tirar a vida de um inocente. Isso sim é assassinar. Muito obrigado a você que viu o vídeo até agora. Muito obrigado a você que compartilha esses vídeos. Eu quero agradecer de coração a você que apoia o canal, a você que financia esse canal, a você que tem amor por esse projeto. Muito obrigado mesmo, de coração. Deus abençoe sua vida, porque você tem abençoado a minha. Compartilhe essa mensagem, curta a página, se inscreva no canal e até a próxima.